A Liz vai fazer umas perguntinhas, né? Bom, primeiro de tudo a gente quer saber como os artistas eles se expressavam na época da ditadura. Bem, nessa época tudo era proibido. Então eles tinham que dar um jeito de falar sem que as pessoas percebessem. Então eles usavam muitas metáforas e tal. E os artistas plásticos, eles... Vamos cortar. Corta. Não, pode continuar, a gente corta na hora da edição. É. Ai, que vergonha. Bem, toda a arte era feita de maneira velada, mas dizendo as coisas. Então na música você percebe bem isso através das metáforas todas. No teatro era complicado porque eles acabavam de fazer a peça, a polícia estava na porta para prender né? Então esse período assim, que a ditadura estava bem intensa, era difícil até de dar aula. Eu era criança nessa época, eu nasci em 63, o golpe militar foi em 64. Então eu fui criada dentro dessa ditadura toda. E você não percebe, quando você é criança, você não percebe o que está acontecendo. Eu só pude perceber tudo isso bem depois. O que os artistas passaram e tudo por conta de também ser artista hoje em dia. E até hoje, dependendo do que você fala, dependendo do que você faz em palco, às vezes você não chega no ponto da ditadura, mas às vezes você se complica um pouco no que você diz. Então, se usa sempre o microfone, se usa sempre o palco, a forma, a cor, de uma maneira expressiva para dizer alguma coisa. Então, por exemplo, o artista desse período, ele tinha todo o cuidado, mas ele tinha que dizer o que estava acontecendo. Então, ele precisava achar um jeito de mostrar sem ser pego pela censura. Só que os caras da censura, é claro, eles eram os boçais. O que acontecia com eles? Houve uma censura em cima do Cebolinha, por exemplo, porque ele apareceu tomando banho, peladinho, assim. Qualquer palavra, qualquer coisa que o censor acreditasse que queria dizer alguma coisa, ele cortava, ele boicotava. Para seguir as perguntas, né? Por que a senhora escolheu essa área? É assim, eu venho de uma família muito talentosa. O meu pai é muito talentoso, minha mãe também. E eles pintam e desenham lindamente. Hoje em dia não, porque eles são bem velhinhos, mas eles são muito talentosos. E eu acabei sendo criada nesse meio, apreciando e tudo. E eu fui desenvolvendo, porque não é assim um dom mágico, eu não acredito nesse dom mágico que acontece do nada. E eu fui treinando, fui percebendo, fui aprendendo a enxergar e resolvi fazer a faculdade de arte. Mas eu não sabia, a princípio, que eu ia ser professora de arte. Por quê? Eu fui para a faculdade de arte achando que eu ia virar artista, mas não é bem assim. Você faz um curso e nesse curso você também é habilitado para lecionar. E eu tive a sorte de lecionar logo no início do meu curso. E eu gostei muito. Por quê? Através da aula você pode passar muita informação, muitas ideias, e você mexe com a formação das pessoas. Tchau, careca! Careca, ela não se reconhece, só a Eles estão gravando. E vai sair esse careca. Agora vai ter que editar. Você percebeu que quando a gente tá gravando passa ônibus, passa avião, passa helicóptero. Então, e eu gostei de ter esse contato. Mas, mesmo nessa época, eu ainda não tinha noção do poder que é a sala de aula. E foi talvez nesse período que eu comecei a entender direito o que os professores passavam, porque muitos professores, os de sociologia, bom, para começar eles tiraram tudo isso do currículo, né?
Mas assim, de arte, de história, esses professores, eles eram presos com muita frequência. Eles estavam dando aula, tinha sempre um olheiro dentro da sala para ver o que ele estava falando. E ele acabava sendo preso em seguida. Então, teve um período muito forte, muito complicado, que foi a década de 60 para 70. Foi aí que teve muita tortura, foi aí que teve muita coisa ruim, muito feia do DOPS, das técnicas que eles importavam lá dos Estados Unidos. A galera ia fazer curso lá para técnica de tortura, etc e tal, para não matar. Essa era a ideia. E de vez em quando dava errado e alguém morria. Acontecia um acidente. Então era bem complicada essa época. Quando que eu comecei a perceber tudo isso? Quando eu entrei no ensino médio. Quando eu vi um amigo meu ser pressionado pela direção da escola porque ele colocava recortes de jornal no mural da classe. E eu não entendi direito. E por que eu não entendia nada? Porque eu venho de uma família de comunistas, da parte da minha mãe. Meu pai casou com minha mãe sem saber que ela era comunista. E houve um tempo na minha família que houve uma decisão de seguir ou calar. E eles se calaram para proteger a minha geração, os filhos, né? Então, se nas casas não se falava, na minha se falava muito menos, porque o meu avô tinha sido preso no DOPS na década de 50. Minha mãe foi atuante na década de 50. E quando nós nascemos, não só eu e meu irmão, mas outros da família, houve uma proteção muito forte em cima de nós. Mas eu vi muita fogueira sendo feita lá em casa, de livros, porque eles entravam nas casas e procuravam os livros. Era a chave para perceber qual era o pensamento daquela pessoa, daquela família. E lá em casa tinha muito livro e muita fogueira. Eu vi muita fogueira de livro na minha casa. E teve um episódio que eu passei, eu fui brincar com uma bandeira brasileira que eu achei em casa para embrulhar minha boneca. E claro, eu era criança, nem percebi que essa bandeira ao redor dela estava escrito Partido Comunista, toda a volta. E quando minha mãe me viu com aquela bandeira, ela gritava, meu pai gritava, todo mundo gritava, que não era para eu contar para ninguém que aquela bandeira estava na minha casa. E eu só queria brincar com a minha boneca, eu não entendia nada. Uma criança não consegue perceber esse tipo de coisa. E só depois que eu fui entender que essa bandeira estava lá e que não era para estar, que fazia parte de uma atividade que minha mãe teria feito na época em que ela atuava como comunista. Então, voltando aos artistas, a gente que eles eram muito unidos na parte das músicas. Tinham vários artistas mesmo que colocavam ambiguidade nas músicas e acabaram indo pro exílio. Tinham muitos. O Caetano Veloso foi. Agora sim, na minha cabeça, deixa eu lembrar. Nossa, muita gente. E era assim, porque dizia uma palavra torta, alguém ia lá e mandar prender, ou o artista tinha que se exilar em outro país e não podia voltar. Isso é muito cruel. Você não poder voltar para casa é muito cruel, né? É uma das torturas mais horrorosas que tem, proibir você de voltar para casa, né? Além de outras tantas. Então, a senhora acha que o regime militar, toda a ditadura, acabou impedindo o avanço do meio artístico no Brasil? Na verdade, o avanço é assim, esse período, ele é muito rico, porque todo mundo teve que achar uma forma de representar sem esbarrar na censura. E todas as músicas desse período, por exemplo, elas são magníficas. Elas, além de terem uma poesia muito grande,
elas dizem tudo.